Sétimo dia em busca do amado, hoje falando sobre Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha. Hoje daremos continuidade desses vídeos, dessas lives que estamos fazendo, falando sobre a vida daqueles santos que deixaram de ser consumidos pela chama viva do amor de Deus. Ontem nós falamos de Santa Teresinha, onde na pequena via ela se deixou transformar pelo amor e pela grande misericórdia de Deus. Nessa chama de amor que ela mesma disse, transforma o meu nada em fogo. Que fogo é esse que Santa Teresinha dizia? Esse fogo de amor. Então hoje nós adentraremos um pouquinho sobre a mãe de Santa Teresinha. Ontem eu com o Luiz Carlos a gente partilhava sobre Santa Teresinha e a gente disse que Santa Teresinha se tornou santa pelo exemplo dos seus pais. Então hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre o exemplo de Santa Zélia. E o tema é Filhos, um apostolado de amor. Quem estará conosco hoje falando sobre essa santa maravilhosa é a Mariana, da comunidade Civilização do Amor. Ela tem uma família muito abençoada e com certeza segue os exemplos de Santa Zélia, essa família santa que é tão atual para nós. Daqui a pouquinho ela vai estar com a gente, então fique aí conosco. Seja bem-vindo quem está aqui. Eu vou mandar aqui o convite a ela. Então, em breve, vamos começar. Mariana. Vanessa aqui. Está online. Boa noite, Mariana. Vou te colocar aqui. Tá conectando. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Que É um legal. prazer. Santa Zélia, rogai por nós. Então, vamos dar Amém. início. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir, então, a Deus a santificação de nossas almas. Ó Deus, que pelo infinito amor que tem por vossas criaturas e pelo desejo de uni-las a vós, fonte de toda santidade e perfeição, nos mandastes pela boca de vosso divino Filho e Redentor Jesus Cristo sermos santos e perfeitos, como vós o sois. Em nome deste mesmo Filho vosso, por seus trabalhos, vida, paixão e morte, o seu estado de vítima permanente no Santíssimo Sacramento do altar, e o amor da mais santa das criaturas, Maria Santíssima, Mãe e Senhora Nossa, iluminai com vossa soberana luz a todos nós, para que conheçamos que todos nós podemos nos fazer santos, qualquer que seja nosso estado e condição. Acendei em nosso coração um vivo e sincero desejo de nos santificar, persuadindo que, sendo vossa santa vontade soberana, é fácil nos fazer santos, se de verdade o queremos. Inclinai, Senhor, nossas almas a considerar sua beleza e grandeza, mas, sobretudo, vossa bondade e misericórdia, vosso amor particular por cada alma, seguros que, com estas considerações, não podemos deixar de vos amar. No amor está a santidade, e nela o cumprimento da vossa santíssima vontade. Que cada vez que repetirmos no Pai Nosso as palavras, seja feita a vossa vontade, tenhamos a intenção de conseguir, através desta oração, que multipliquemos no místico jardim de vossa igreja as almas que vos amam. Amém. Santa Zélia, Rogai por nós. por nós. Então, seja bem-vinda, Mariana. Te convido a se apresentar aí, as pessoas que vão ver este vídeo, que vão ouvir depois esse áudio, para saber de quem ouviremos sobre essa santa. Boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria, todo mundo. Eu me chamo Mariana, como a Andressa já disse, sou casada
fazem 6 anos, com a graça de Deus, com Wesley. E temos, né, 4 bênçãos que Deus nos presenteou até o momento, que é a Maria Tereza, de 4 anos, o João Paulo, de 3 anos, o João Felipe, de 1 ano, e agora o João Marcos, né, que vai nascer em julho também. Pertinho aí, provavelmente, aí da data de casamento, né, de São Luís Santa Zélia, de canonização deles. E é com muita alegria, né, que estou aqui, sou fundadora, junto com meu esposo, da comunidade Civilização do Amor, uma comunidade que tem como carisma levar toda a humanidade a fazer uma comunhão com a Santíssima Trindade, né? Então, essa comunhão se dá através da santidade de vida, principalmente no ambiente familiar. Então, a gente tem um trabalho, um apostolado muito forte com famílias, né? E também tudo que é relacionado à vida, né? Inclusive, um trabalho pró-vida, né? Chamado Santa Giana Beretta Molla, que a gente trabalha diretamente com a reversão do aborto. Esse ano, devido à pandemia, deu uma queda bem grande na questão dos atendimentos de reversão do aborto, mas aumentou, né, na questão social, de ajuda às gestantes, aos bebezinhos. Então, muitas pessoas têm nos procurado com essa ajuda, né, para estar com essa ajuda. Enfim, estamos aqui, né, com a graça aí. Me sinto muito honrada, muito feliz de estar falando sobre essa santa, uma santa, assim, que confesso que não conhecia ela, assim, tão fortemente, de uns tempos para cá, que eu sinto que ela tem me chamado, né? Dizem que os santos nos escolhem. Eu acho que ela tá me escolhendo por algum motivo também. E fui me aprofundando mais nela, né, na vida dela, lendo livro e tudo mais. Então, espero, assim, compartilhar um pouco de conhecimento que eu tenho com todo mundo. Que legal, que legal. E Santa Zélia, ela com certeza está te escolhendo por ser mãe, foi É, esposa, né? Tinha lá sua profissão, era dona de casa também, doméstica, teve aí grandes filhos, acredito que você vai acabar partilhando aí, bem, pode ficar à vontade. E aí a gente tá bom. vai conversando. Eu também gosto muito da família Martã, deixei até aqui atrás, de novo um altarzinho. Eu tenho um ícone que ainda não tem muitas imagens para encontrar, né, sobre São Luís Santa Zélia. É, Aí eu revelei as fotos e coloquei em 2 quadros, né? linda, Então, ficou linda. quem nunca viu a imagem de Santa Zélia, né? Essa é a mãe de Isso, Santa Teresinha. Aqui está a imagem dela, né? Então, pode isso. ficar à vontade, Mariana, querer começar a partilhar. Então, né, Santa Zélia, na verdade, o nome dela era Maria Zélia Guerin, né? E ela, francesa, nasceu na França, no dia 23 de dezembro, né, de 1800, aliás, 21, e 1831. Eu até fiz uma anotação aqui para não esquecer de nada, né? Ela era filha de pais militares, tanto ela como São Luís, né? Os pais deles eram militares, então eles tinham muito essa questão da virtude de disciplina, né, da coragem, né? Inclusive na questão da vocação mesmo, né? De assumir a vocação, o seu estado de vida, né? E ela tinha uma mãe que era uma mãe, assim, de muita fé, né? Porém, ela sofre um pouco na infância com a mãe dela, porque a mãe dela é um pouco mais austera, né? Um pouco mais severa. Não entendia muito bem o temperamento da Santa Zélia, né? Ela também tinha mais 2 irmãos, né? Uma irmã mais velha, que depois entra, né, no convento se não me engano, visitandinas, né? Da visitação. E um irmão mais novo, que era o Isidoro, né? Que são os irmãos que ela escreve muitas cartas para eles, né? Falando sobre as coisas que estão acontecendo na casa dela, com a vida dela, né? Ela partilha muito com eles. Então, ela era a irmã do meio, né? A filha do meio, aliás. Ela era a filha do meio. E engraçado, assim, porque ela, no início da sua juventude, tanto ela como São Luís, né? Eles acreditam que a vocação deles é o celibato, uma vida religiosa, né? Uma vida consagrada a Deus na religião, numa ordem. E ambos tentam procurar ali, né? O seu caminho nessa vocação, mas ambos recebem uma negativa, né? Que na verdade a gente sabe que é por uma parte de Deus mesmo, para que se
para que fosse cumprido mesmo aquilo que era o desígnio de Deus para essa família. Veja, né, a santidade dessa família. Tantos santos, né? Todos santos. Então, ela fala, né, que inclusive no livro dela, eu vou até mostrar para vocês aqui, esse livro é do Luiz, mas eu estava lendo ele, eu peguei ele para ler, porque eu senti ela chamava, ele, né, o livro estava aqui em casa, porque ele tinha emprestado para minha sogra, aí ela devolveu, ficou em casa, para me entregar para o Luiz. Eu falei, vou aproveitar e já vou ler esse livro aqui antes de devolver, né? E aí ela fala assim, meu Deus, já que não sou digna de ser vossa esposa como minha irmã, abraçarei o estado do matrimônio para cumprir vossa santa vontade. Peço-vos então muitos filhos e que vos sejam todos consagrados. Então, essa é a oração dela para Deus. E aí ela se resigna ali, né, na vocação dela, então, que é o matrimônio, certo? E ali ela começa, assim, a aprimorar na vida profissional mesmo, né? Dela, ela começa a fazer um curso, tudo, a respeito do ponto de Alençon, que é um trabalho, um negócio próprio, que depois ela vai abrir, né? Vai ser uma empreendedora, além de ser mãe, dona de casa, tudo, ela ainda empreendia também, né? Junto com São Luís. E engraçado que ela conhece a mãe de São Luís, né? E a mãe de São Luís começa a falar muito bem dela para São Luís, né? Sobre ela para São Luís. Só que São Luís, assim, meio que não negou, né? E aí, mas tanto da mãe dele ficar falando, a mãe dele ficar falando, ele foi e acabou conhecendo ela, assim, ao acaso, né? Entre aspas, porque a gente sabe que é providência divina. E então eles estavam, né, na ponte de São Lourenço, né? E aí eles se cruzaram. E ela, é engraçado que ela tinha já umas intuições, uns sinais de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus conduzia ela, né, durante toda a vida dela. E uma voz falou para ela, no momento que ele cruzou com ela na ponte, e disse assim, esse é o que eu escolhi para você, esse é o seu escolhido, né? E é interessante essas intuições, né? É muito lindo, porque eu me lembro que quando, assim, trazer um pouquinho para minha realidade, né? Que quando eu fui... Antes de eu conhecer o Wesley, eu me lembro, assim, que Deus falava para mim onde ele estava, onde ele morava. É uma coisa, assim, meio louca, né? A gente não consegue entender. E quando eu fui lendo o livro, eu fui entendendo um pouco. Então, eu fazia caminhada aqui no bairro de Santo Antônio, na época nova, né, jovem, e veio uma voz, uma intuição também, falando assim, a pessoa que eu escolhi para você mora aqui, e ele morava ali, né? Então, eu até falo pro Wesley, assim, que é engraçado, que eu andava nas ruas, ficava olhando, assim, as casas para ver se, de repente, encontrava, né, a pessoa que Deus falava ali ao coração. E aí, quando eu li essa parte, eu falei, puxa vida, nossa, é muito semelhante até com o que eu vivi, né, da experiência com o Espírito Santo também. E aí, eles se conhecem, né? Casam-se no dia 13 de julho de 1858. Ele com 34 anos, ela com 26, né? E na vida conjugal, ela tinha uma vontade muito grande de ter filhos, né? De ter todos os filhos que Deus quisesse. Mas São Luís ainda não tinha essa, digamos assim, esse discernimento da parte de Deus, né? Então, ele propõe a ela para que eles vivam como irmãos. E ela aceita, né? Por respeito a ele, porque em nenhum momento ela tirou a autoridade dele como homem, como cabeça, né? E então ela vai aceitando, mas aí um padre muito bom os orienta, né? Numa direção espiritual. Dizem para eles, não, vocês devem ter filhos, sim, vocês devem abrir e tomar posse da vocação plenamente, né? Então, aí eles começam, então, né, a se relacionar mesmo com o ato conjugal, né? E é muito interessante porque ela não tinha medo da maternidade, né? Ela não tinha medo. Ela amava as crianças, as criancinhas, ela vibrava de alegria quando ela sabia de alguém que estava grávida, né? Alguém que estava gestando, alguém que ganhou um filhinho, porque ela amava as crianças. E ela queria ter todas quantas ela pudesse, Deus quisesse para ela, né?
Então é muito interessante isso. E é E muito quando. legal Pode também, falar. porque ela sabia que estava gerando almas para o céu, né? E isso é bonito em São Luís Santa Zélia, Exatamente. porque eles sabiam que tendo filhos, teriam mais almas para amar a Deus, né? Isso é muito bonito. Isso, exatamente. Ela queria gerar santos para o céu, né? E aí ela fala assim, quando os filhos dela nasciam, né? Ela fazia uma oração. E ela dizia assim, Senhor, concedei-me a graça de você ser consagrado a este filho, e que nada venha manchar a pureza de sua alma. Prefiro que o leveis imediatamente, caso venha a perder-se para sempre. Eu acho muito forte isso, porque a gente, como mãe, muitas vezes, a gente não tem coragem de falar isso a Deus, né? Mas a verdade é que os filhos não são nossos, né? Ele nos permite prestar, entre aspas, durante o período que a gente eduque aquela alma, mas educar para o céu, obviamente, é esse o desígnio de Deus para todo homem, né? Para que a gente seja um só com Ele, mas é uma oração muito forte de entrega total, né? À vontade de Deus, Uma confiança muito grande, né? muito grande. Então eles têm E 9. Oi, pode falar, desculpa. não, imagina. Mas outra coisa que você falando aí, eu me lembro na história de Santa Zélia, que me fez até priorizar isso, que eu não via tão forte assim, a questão do batismo. São, né, Isso. Santa Zélia, ela tinha um desejo imenso do batismo para os filhos. Até mesmo antes de nascer, ela queria que fosse batizada ainda dentro do ventre. Eu li isso no livro, eu falei, achei isso muito forte. Porque na verdade, assim, ela tinha um medo muito grande de acontecer alguma coisa com aquele filho, né? De repente Deus chamar ele, como ela teve as perdas mesmo dela, né? Mas assim, ela ficava muito angustiada quando ela não conseguia batizar, né? Tem até um filho, o caso de um filho que, se não me engano, deu algum problema com o padrinho demorava para chegar, alguma coisa assim, tava em viagem, não lembro, que ela não estava conseguindo batizar aquele filho e ela ficava angustiada porque não conseguia batizar. Então eles nasciam um dia, às vezes no mesmo dia ou no outro dia ali já batizava, Já né? batizava. E a gente, assim, como mães, né? Às vezes a gente demora tanto tempo para batizar os nossos filhos, né? Fica esperando coisas, enfim. Que é uma coisa que dá prioridade para o sacramento. Ela dava muito essa prioridade, valorizando mesmo o sacramento, sabendo da importância dele para os filhos, né? Então ela tem 9 filhos e ela perde 4 filhos, né? Se não me engano, é uma menina, que é a Helenazinha, né? Que morre com 5 anos de idade. E depois os outros 3 meninos, né? Ela sempre colocava Maria e José, né? O nome. Sim, Daqui em nomes casa é tão até esse pequenos. engraçado. Que é Maria e João aqui em casa, né? E ela coloca Maria e José. Então ela perde os 3 José, né? Eles nascem, os filhos nascem, mas logo depois de alguns meses, né? Às vezes morria já, que era a vontade de Tem até uma Deus. foto deles aqui, ó. Isso. É linda Dos essa imagem. os quatro que morreram, né? Dois eram bem bebezinhos ainda, né? Isso. Aí tinha um que era o maiorzinho e tem, E acho a que, se eu não me engano, a Helenazinha. Helena, né? Que é com 5 anos. Isso. É muito linda essa imagem. É muito linda mesmo. E aí, assim, então aí ficam a Maria, a Paulina, se eu estiver errado, você me corrige, tá, Andresa? A gente A vai lembrando a Maria, outra. Eu tenho dificuldade de gravar muitas vezes, mas eu tô ajudando. a Maria, a Paulina, a Celina, a Leônia e Santa Terezinha, A né? Terezinha. Então acho que eu tô certa aqui. Isso mesmo. E uma coisa também que é interessante falar, assim, eu vou entrar mais amplamente na educação dos filhos, por ser o tema mesmo, mas é uma coisa muito interessante, eu acho muito lindo a forma como que São Luís e Santa Zélia se amavam, assim, na vida conjugal, né? Ele, algumas vezes, ele era dono de uma relojoaria, acabou fechando a relojoaria, se dedicando junto com ela no ponto de Alesson, e ele algumas vezes tinha que viajar, né? Ficar fora alguns dias, enfim. E ela, assim, sofria muito com essas viagens dele. Ela não gostava que ele viajasse porque ele ficava longe dele. Ela não aguentava essa saudade, né? E isso é muito lindo, a conexão que eles tinham. Era uma coisa muito forte mesmo. Um amor muito maduro, né? Um amor, assim, de almas mesmo, unidas. Então ela escrevia cartas para ele, falando, né, do quanto ele fazia falta ali
no ambiente familiar, para ela, né? Sempre escrevia assim, né? De sua esposa que te ama mais do que a própria vida, né? É muito bonito isso. Engraçado que o nome Zélia vem de zelo, né? Ele vem de zelo. Então ela era muito zelosa com tudo. Ela era zelosa com a educação dos filhos, ela era zelosa com o esposo, era uma dona de casa exemplar, né? Sempre estava ali junto com as meninas, orientando, uma mulher que tinha uma visão espiritual muito avançada, muito além, né, daquilo que a gente podia imaginar. Quando ela podia enxergar que o mal poderia acontecer, ela já se antecipava naquilo. Então isso é muito bonito dela, né? O quanto ela levou a sério a vocação dela, né? Tanto como esposa como a maternidade, né? E falando assim mais propriamente da questão dos filhos, né? Ela desde pequenininho, os bebezinhos, as crianças nasciam, ela já ficava preocupada se aquelas crianças não demonstravam algum sinal de piedade já, né? Então, assim, se a criança, sei lá, não fazia o sinal da cruz, de repente lá com 1 aninho, né? Porque lá para 1 aninho, alguns meses, já consegue fazer, né? Se você ensinar bem, já consegue começar a fazer pelo menos algumas coisas. E quando não tinha isso, ela já se preocupava. Então, ela era bem, assim, preocupada mesmo com a alma dos filhos, por isso nenhum se perdeu, né? Eu acho muito lindo isso. Esse zelo dela. Às vezes a gente acha assim, eu, por exemplo, como mãe, me pego às vezes achando assim, nossa, eu acho que eu exijo muito dos meus filhos. Eu acho que, sei lá, a gente vai vendo essas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, e acho que exige muito. Na verdade, eu exijo muito pouco. Né? Quando eu fui ver a história de Santa Zélia, eu falei assim, nossa, eu não exijo nada que eu deveria exigir, né? Sim, Então, ela tem uma vigilância muito grande, né? Das pessoas conversarem com as filhas dela. Isso relata, não sei se é nesse isso. livro ou em outro que eu li, mas ela viu uma outra criança fazendo um cochicho na orelha da filha dela. Ela já ficava, o que será que tá falando? Será que tá falando uma impureza? Será que tá falando uma mentira? Ela já ficava Exatamente. assim, né? Tem um caso, né, de uma menina que ficou falando umas coisas assim, segredinhos, essas coisas no vídeo de uma das suas filhas, e ela vai e exorta, né, a filha e a menina, fala, não quero você com essa companhia. E essa menina, depois, por causa da exortação dela, entra no convento, né, então Que é muito forte, né? bonito isso, muito forte, né, e assim, se naquela época, que não era uma época onde tinha... A gente vê uma mentalidade tão mundana assim no mundo, né? Como hoje, ela já era assim, né? Imagina hoje o desafio para os pais, né? Para as Com a mães. rede social, né? Com o celular. Hoje as crianças querem muito mais na tecnologia. Exato. Então, Exatamente. você guardar a pureza do seu filho, a inocência do seu filho, hoje é muito mais difícil, né? Porque é como a gente vê, como você disse, tem muitos inimigos, tanto externos como internos também, né? Às vezes nós mesmos pais precisamos nos conhecer, né? Muito, conhecer nosso temperamento, nossa personalidade, qual camada da personalidade eu tô, como que é aí, como que tá o meu andamento, o que eu preciso melhorar, para daí a gente poder conhecer os nossos filhos, né? Saber o que eu posso oferecer para os meus filhos. Então, antes muitas vezes eu saber o que é errado, o que é defeito do meu filho, eu preciso conhecer primeiro o que é defeito. O que de fato é defeito. Porque a gente, pai, acha assim, que algumas prioridades são o quê? Meu filho vai lá, derruba um vaso de flor, nossa, faço uma histeria, brigo com ele porque derrubou aquele vaso de flor, às vezes é um vaso de grande estima e não sei o quê, né? E aí, quando são coisas que são relacionadas a caráter, a modelar o caráter e a personalidade da criança, por exemplo, como uma mentira, né? A gente não o pune com tanta severidade como com aquele vaso de flor. E o que é mais valioso aqui, né? O que está perdendo mais? O que a gente precisa dar prioridade, né? Na mentira, que acaba sendo um pecado, ou no vaso, nas coisas do mundo. Né? Então, a gente, pai, não tem dimensão nenhuma, né, do que é prioridade para os nossos filhos do que não é. A gente briga, é muito severo com coisas que são inúteis, que são do dia a dia, que é só uma questão de atenção, né, que a gente deve só exortar, poxa, seja mais atento. Quando que, na verdade, aquilo que é pior,
a gente não pune como deveria punir, né? Que tem a alma, né? Que tem a ver com a alma, que é a alma, modelar ali aquela alma, né? Fala, Andresa, assim, não é fácil, né? Porque a gente vê assim, é um desafio muito grande educar uma alma, né? Educar várias, então, nem se fala, né? Cada um Sim, com um temperamento, uma personalidade, um jeito. Tanto que a gente vê como que Leônia, né? De todas as filhas, a Leônia é a mais, assim, desafiadora para Santa Zélia. Né? Porque o sim, temperamento difícil, tem dela um temperamento é difícil. muito difícil. E a preocupação dela a todo momento sempre foi com os outros, nunca foi com ela mesma. Né? Quando veio a doença dela, né? O câncer que ela descobriu ali na mama, que ela já, né, por uma batida na juventude, bateu o seio, não deu muita atenção. 11 anos depois vem o câncer e ela começa a sofrer. A preocupação dela sempre foi com as filhas. Como que vai ficar minhas Sim, filhas? Será que eu quero fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo não quero deixar minhas filhas aqui se elas precisam de mim? Mas de tudo, assim, a resignação à vontade de Deus dela é muito forte. Muito forte. Isso sim, me chama muita atenção. Porque em todo momento ela pede pela cura tanto que ela vai várias vezes à Gruta de Lourdes, né? Pedir a cura do câncer dela. Mas, assim, sempre se resignando à vontade de Deus. Olha, Senhor, Nossa Senhora, intercede por mim, eu peço minha cura. Mas se não for vontade de Deus, realmente que eu fique aqui, né, na terra, que eu seja útil para meus filhos, para minhas filhas, para o meu esposo, então, de fato, assim, me leve e eu me resigno à tua vontade. Isso é muito lindo, né? Isso é muito esse lindo mesmo. abandono, essa entrega, né? A entrega dela a Deus é muito forte. E uma coisa que você estava aí comentando sobre a educação dos filhos, a gente vê que ela tinha essa visão, né, para educar os filhos para o céu, porque ela própria já tomava essa decisão. Isso, Então, não tem como eu ensinar uma coisa para alguém se eu não assumo aquilo para minha vida, né? Então, aquela exatamente. virtude que ela queria formar as filhas dela é porque ela já exercia aquilo na vida dela, né? Isso. Então, é como você disse, né? É muito difícil a gente poder educar outras almas, porque é difícil educar a nossa própria alma, né? A gente se Exatamente. renunciar, a gente se mortificar, a gente se negar para viver a vontade de Deus. Então, imagina ali, né? Coordenar um monte de meninas, né? Ali, 5 crianças, ali umas entrando para adolescência, uma com temperamento difícil. É, Então, o sacrifício que ela fazia de si mesma, porque ela mesma tinha uma determinada determinação ali, né? Ela mesma ali isso, já se empenhava o sacrifício pela santidade para poder ensinar as filhas dela. Isso também é muito isso. forte, né? Eu acho que, assim, o maior de tudo é o exemplo que os pais dão, né, para os seus filhos. Então, a gente pode ler muitos livros e entender muitas coisas, mas ter muito conhecimento. Mas se a gente não testemunhar isso na nossa casa com os nossos filhos, não vai adiantar todo o conhecimento que a gente tem, né? Então ela era uma mulher muito piedosa. Ela era uma mulher que sempre estava em oração com a família. Ela fazia oração da manhã, né, com os filhos, com São Luís. Eles rezavam de manhã. Eles iam à missa todas as manhãs, todos os dias, 5:30 da manhã ela acordava. Ela ia dormir 11 horas da noite. Né? Ela, se ela tivesse que parar o trabalho dela para ficar brincando com as crianças, ela brincava. Hoje nós pais ficamos muito entretidos no celular, nas telas, com outras coisas. Mesmo que seja, às vezes, né, quem está me assistindo, mesmo que seja coisas de Deus, relacionadas a Deus, mas em primeiro lugar é a nossa vocação, né? Na nossa casa, na nossa família. Então, assim, ela nunca perdeu o ponto dela de partida, nem para onde ela tinha que ir. Ela sabia para onde ela deveria levar os filhos, ela e São Luís. Então, assim, eles nunca foram uma família, assim, de virtudes, muitas virtudes. E as meninas, elas testemunham isso no livro, né? Aqui, uma das filhas, ela testemunha isso. Santa Teresinha também, no livro dela, né? Testemunha essa vida de virtude que os pais dela tinham, entendeu? Então, assim, por mais pouco tempo que Santa Teresinha tenha vivido com a presença da mãe física ali, ela consegue gravar, né? Faz uma diferença tanta na vida dela, né? Porque
aquilo que ela passou para as filhas mais velhas, para o pai, aquilo que era todo o ambiente familiar, ali ainda estava a presença de Santa Zélia, a memória de Santa Zélia é muito forte, justamente por esse objetivo, né, que é a santidade, que é uma educação para o céu, né? E às vezes a gente acha assim, ela dava conta de tudo, ela era uma mãe que não se cansava, ela era uma mãe que não se fadigava, muito pelo contrário, ela não conseguia dar conta de tudo, assim, nos afazeres, podemos dizer. Tanto que ela tem pessoas que ajudam ela e tudo mais, né? Mas ela sempre dava prioridade, né? Ela não deixava nada tirar o foco dela. Como você disse, ela era determinada naquilo que ela fazia. Ela sabia muito bem para onde ela tinha que levar a sua família e ela levou, né? Ela e São Luís levaram muito bem eles. Então, as meninas, a Santa Teresinha do Menino Jesus, nada mais é que um reflexo, né, dessa criação, dessa educação. Eu acho que a maior conversão que a gente pode dar para os nossos filhos é essa conversão, na educação, né? Na mentalidade, na formação da alma, da personalidade. Eu vejo assim, né, no meu papel como mãe em casa, muitas vezes eu me pego vendo assim os desafios e muitas vezes eu não sei o que fazer, né? São situações assim, um filho briga com o outro ou você acaba assim não sabendo o que fazer algumas vezes, né? Mas em tudo assim eu peço a graça de Deus e sei que é a graça de Deus que nos impulsiona. Então ela contava muito com a graça de Deus. Ela sabia que ela estava sendo movida pela graça de Deus, né? E isso é muito lindo, né, da parte dela. Que apesar de eles terem uma família que tinha o próprio negócio, uma família que tinha uma situação melhor de vida, né? Não eram ricos, né? Assim, mas naquela época era uma família que tinha boas condições financeiras. Ela não deixou suas filhas serem vaidosas. Ela fugia desses ambientes onde tinham bailes, essas coisas. Sempre, como eu falo, olhando para a inocência daquelas meninas, né? Sempre zelando pela inocência, pela pureza das meninas. Isso é muito bonito. Ela tinha muita prioridade. Tem uma parte que eu não me esqueço, né, quando eu estava vendo os relatos sobre a vida de Santa Zélia, que ela falava muito sobre a virgindade consagrada a Deus para as filhas. Ela se unia às filhas e falava muito sobre a pureza, de como seriam coroadas aquelas que se consagrassem a Deus. Então, ela trazia a beleza, né, de ser consagrada a Deus para as filhas. Então, assim, eu quero ser consagrada, mamãe. Eu nem pensava em casamento, simplesmente eu quero ser religiosa, né? Ela passava isso para as filhas. E uma das filhas chega até a perguntar, né? Ela fala que seriam coroadas de rosas brancas, as que se consagrassem. Daí pergunto, mas mamãe, a senhora casou, né? O que a senhora vai ser coroada no céu, né? Ela diz, de coroas vermelhas. Os casais que forem para o céu serão coroados de rosas vermelhas e as religiosas de rosas brancas, né? As que forem virgens, né? As que se consagrarem ao Senhor. Então, as 5 desejam se consagrar ao Senhor, né? Porque elas veem esse amor a Deus dos pais, principalmente Santa Zélia. Porque, como você citou, Santa Zélia, ela queria ser religiosa no início da vida dela. E tem até um relato que a irmã dela, que é a mais velha, né? Ela entra pro convento primeiro. E aí ela chega a visitar a irmã dela. E no livro diz assim que ela chora muito, Santa Zélia chora muito, muito, quando ela vê a irmã dela consagrada, vê a irmã dela atrás das grades e ela fora, e ela fala assim, você já vive com o olhar para o céu, né? Ela fala assim, eu ainda tenho que me ocupar das coisas da terra, mas ela fala, mas graças a Deus o Senhor me deu um bom esposo, ela diz de Luís, né? Que almeja o mesmo que eu. Então, olha o que ela fala e a gente vê a vida dela, como ela se ocupava das coisas da terra. A gente só vê ela se ocupando das coisas do céu, né? Então, Exatamente. Tudo assim, né? É uma coisa impressionante, assim. Quando a perca dos filhos, né? Ela tinha uma devoção muito grande por Nossa Senhora, né? E você vê assim que eles, até é impressionante uma coisa, um fato também do casamento deles. Eles decidem se casar à meia-noite, do dia 12 para o dia 13, né, de julho.
justamente porque eles não queriam festa, eles não queriam nada, eles só queriam mesmo a cerimônia. Então, de madrugada. Então assim, tipo, né, vamos casar de madrugada para correr riscos, né, de vir pessoas, né, que de repente, sei lá, naquela época já podia existir penetra, né, gente que fosse, né, ficar muito no pé deles, mas você vê assim que tudo voltado a Deus, né, então já começa por aí, esse olhar de santidade dos dois, né, de viver bem. E aí você vê assim, na questão dos filhos, né, as percas que ela vai tendo ao longo da vida, ela e São Luís, eles sofrem muito com a perda de todos os filhos, né, os 4 filhos, principalmente a Helenazinha, né, que já tinha 5 anos de idade, e assim, a Helenazinha tem uns relatos dela que ela ficou gravemente doente antes de morrer, antes de falecer, e aí ela pede, né, a intercessão de um dos filhos dela, do José, né, e aí ela é curada, e depois, quando ela vem realmente a morrer, ela sempre se resignando à vontade de Deus, sempre. Muito devota de Nossa Senhora da Vitória, né, do título da Vitória, que depois vem ser a Nossa Senhora do Sorriso, né, por causa dessa Terezinha. Tinha uma imagem enorme de Nossa Senhora da Vitória lá, né, é até engraçado que uma das filhas tenta mexer, fala assim, não, essa imagem aqui não, né, e ela fala, não, minha filha, enquanto eu estiver viva, vivendo aqui nessa casa, você deixa essa imagem aí, ela vai ficar aí, né. E no mês de maio, né, chegava o mês de maio, ela enfeitava a casa dela, assim, com muitas flores. Então ela colocava flores no teto, flores em tudo quanto é lugar. Santa Terezinha amava, né, diz que ela achava lindo aquelas flores. Então é muito lindo, assim, a liturgia doméstica, né, que eles viviam ali. Primeiro na vivência, no testemunho dos pais, e depois, né, na vivência mesmo, no ambiente familiar. Eu falo Isso assim, a forma a casa, postura das crianças, né? Forma a postura das crianças a entender o que está acontecendo. muito. Assim, eu falo assim, na nossa casa aqui, a gente tirou a TV já há algum tempo, a gente tinha tirado já a TV da sala, né? Porque a gente evita as crianças assistirem TV aqui em casa. Não só porque, mas pelo todo o malefício que as telas fazem mesmo nas crianças. Então, as crianças, ao máximo, eu tento não deixar elas assistirem TV. E a gente tirou a TV da sala, porque parece que na sala, o centro, acaba sendo a televisão, né? Infelizmente, essa realidade a gente vê nas nossas casas. Então, a gente tirou a TV da sala e fizemos um espaço de oração. Então, quando é mês de maio, quando é alguma coisa da liturgia, a gente vai mudando o cor do pano, as crianças vão ajudando a fazer, né, os enfeites. Eu acho assim, que o ambiente familiar é a igreja realmente doméstica, né? E as crianças, desde pequenininha, elas já vão participando daquela liturgia, né? Então, você vê assim, que aquele local, eles vêm, a gente fez um genuflexório de madeira mesmo, né? E as crianças já sabem que ali é o lugar da oração. Então, quando eles querem pedir alguma coisa para Deus, eles vão ali, ficam de joelhos e rezam ali, né? Então, assim, é uma coisa que a gente, pais, né, nós temos que ter esse cuidado, né, na nossa casa. Os nossos filhos precisam ver a gente de joelhos, né? Os nossos filhos, eles precisam ver a gente chorar diante da presença de Deus. A gente se emocionar com o evangelho, sabe? Muitas vezes a gente vê assim os pais falando, né? Pais, homens, né? Falando assim, não, homem não chora, meu filho, né? Homem chora, assim, chora diante da presença de Deus, né? Diante de algo nobre, né? De um chamado nobre. Precisamos chorar na frente dos nossos filhos por causa da presença de Deus. Então, às vezes, assim, as crianças olham, vê chorando, né? E perguntam, mamãe, por que você está chorando? Eu falo, filha, porque Deus falou agora, né? A gente fazendo a sacra um dia, aqui em casa com as crianças, e eu comecei a chorar numa das estações, a Maria Teresa perguntou, mamãe, por que você está chorando? Eu falei, porque Jesus morreu, filha, essa estação agora Jesus morreu. Aí ela baixou a cabeça e entendeu aquilo, sabe? Não sou exemplo, mas estou falando assim, um pouco que eu vivo, eu já vejo as diferenças neles. Então, imagina assim, se a gente realmente pegar assiduamente e viver, né? Ser fiel ao nosso apostolado, né? E eu acho que a maior riqueza que a gente pode deixar para os nossos filhos é isso. A maior herança, né? Como São Luís e Santa Zélia fizeram. Eles eram extremamente devotos de São José. Então, ela consegue uma graça com Santa Terezinha. Santa Terezinha, logo no início da vida dela, né?
ela não mama direito, a Santa Zélia só consegue amamentar os 3 primeiros filhos, né? E Santa Terezinha, ela não consegue amamentar direito, ela vai tentando até o fim, mas Santa Terezinha é cometida de uma grave doença, pequenininha, bebezinha, ela achando até que Santa Terezinha ia morrer. E como ela era devota mesmo de São José, inclusive José por causa de São José, né, os nomes dos filhos, homens, ela pede a intercessão de São José, e São José vai lá, né, através da intercessão de São José, Santa Terezinha fica curada, né, no outro dia ela já fica curada daquela febre que ela tinha. E ela leva para a ama de leite Santa Terezinha e deixa Santa Terezinha lá, né? Que era um grande sacrifício também para Santa Zélia deixar com a ama de leite, porque ela queria muito amamentar, ela tinha muito desejo, né? E aí, assim, você vê que a devoção deles, assim, é fantástico, assim, de verdade. Eu aconselho a todas as pessoas que puderem, os pais, mães que puderem ler sobre a história de Santa Zélia e São Luís, porque é uma coisa, eu acho assim, a gente tem que ver quais são aqueles que acertaram na educação dos filhos, né? Quem são essas pessoas? Vai procurar na vida delas, Exatamente. né? Eles são exemplos. Eles são os exemplos. Vai Eles são procurar na vida de Nossa exemplos. O que deu Senhora, São certo. José, O que deu certo né? tem até a recomendação desse livro, né? História de uma família. A Isso. história de uma alma, né? A história de uma Tem, família vai falar tem. sobre São Luís e Santa Zélia, justamente, e as cartas. Graças a Deus, né? Tinha essas viagens, e através dessas viagens tinha muitas cartas, né? Então a gente É, tem a graça de ter realmente o registro das palavras mesmo de Santa Zélia, das escritas dela e de São Luís. E isso. justamente essa determinação deles mesmos, né? Eles se sacrificaram pela salvação da família, né? Porque eu vejo isso muito forte, né, na vida de Santa Zélia. Infelizmente no filme mostra muito pouco, aí parece só ela no início do filme, assim, aí É, parece, não, ela nem tem muita coisa para falar, não, ela tem muita coisa muito. para trazer para nós, né? E quando ela passa pela doença, como você disse, né? Como ela pensa nas filhas, ela fala, Senhor, se puder me deixar só para eu cuidar das minhas filhas. Ela se preocupa com Leônia, porque ela fala, ninguém vai ter paciência com a minha filha Leônia. Ela diz isso. Como eu tenho, então permita que eu seja curada para ficar com a minha filha e tudo mais. Ela, como mãe, tinha uma preocupação muito grande com, principalmente, a salvação das filhas, né? E uma coisa que outro dia eu fiquei refletindo sobre a questão, né, dos planos de Santa Zélia também. Porque ela era uma pessoa humana como nós, então ela tinha sonhos, planos, né? E o sonho dela era ver todas as filhas consagradas, que foi o pedido dela lá no início, né? Antes ela conhecia São Luís e Isso. tudo mais. Ela fala que eu tenha muitos filhos e que todos sejam consagrados. Mas o que acontece? Ela não vê nenhuma filha consagrada. É. Ela morre antes de acontecer isso. Claro, ela vê no céu, mas eu fiquei outro dia refletindo, né? Olha para você ver. Deus cumpriu, realizou o sonho dela, mas Uhum. sem ela estar viva na terra, né? Então, como a palavra de Deus diz, né? Os planos estão no coração do homem, mas cabe a Deus realizá-lo. É. Então, esse abandono que ela tinha na vontade de Deus, das filhas, mas de se abandonar mesmo, que seja feita a vontade de Deus. Então ela tinha o sonho dela, né? Mas Deus acima de tudo. E ela passou isso para as filhas. São Luís e Santa Zélia tinha Deus como prioridade em tudo na vida deles, né? Eles guardavam no domingo. No Sim. livro vai dizer Santa Zélia não arrumava nem a gaveta no domingo porque era dia do Senhor. Então, ensinava muitas filhas a isso. O domingo é dia do Senhor, é dia de rezar, não é dia de ficar pensando em bobeira, em festa, em passeios, não. É dia de voltar o coração a Deus, né? Como Uhum. você diz, ela ensinava muitas filhas a não serem vaidosas, a não terem caprichos. Ela evitava até fazer certos elogios para as filhas, né? Para Isso. que elas não se sentissem, né? Nossa, eu sou linda, não sei o quê, né? É. Então, ela educava muitas filhas nesse sentido para não se prenderem às coisas da terra. Eu acho isso muito bonito, né? Isso. Eu vejo esse exemplo gritante na vida de Santa Zélia. Não se prender às coisas da terra, porque a nossa vida, ela chama para o céu. É. Acho que... Eu acho muito bonito isso mesmo, porque, como você falou, né? A gente, pais, às vezes a gente, infelizmente, vou falar essa realidade, nós pais que somos cristãos, estamos dentro da igreja católica,
Nós não vemos malícia ou maldade em muitas coisas, justamente pela nossa falta de conversão, né? A nossa falta de conversão sincera a Deus, de enxergar a verdade, porque Deus, ele é a verdade, né? E a verdade vai sendo revelada para aqueles que a procuram, para aqueles que querem, que se abrem à verdade. Então eu vejo assim, tantas coisas que a gente acha que não tem malícia, que não tem maldade, né? Mas a gente ignora, simplesmente ignora aquilo. Mas a gente vê que na vida de Santa Célia nada disso era ignorado, nada, entendeu? Ela não deixava passar nada, nem um mínimo detalhe. E ela já logo dava ali uma lição realmente. Ela era uma mistura, a educação dela é uma mistura de severidade com muita ternura e amor. Porque ao mesmo tempo que ela corrigia, ela era severa na correção ali com as filhas, porém, ao mesmo tempo, ela era aquela mãe terna, aquela mãe que falava que ama, que abraça, que tá junto, que acolhe, né? Então a criança, ela logo já era corrigida, sabia que não podia mais fazer aquilo, né? E às vezes até por ela ofender, você vê assim o relato das meninas, né? Criancinhas, só do fato delas terem ofendido, né? Terem percebido que ofenderam a mãe, em algum momento, elas já vinham chorando pedir perdão, né? Para a mãe delas. Então você vê assim, era uma obediência por amor, né? Que elas até mencionam no livro. Elas obedeciam por amor. Não por Então, medo. não por medo, né? Por mais que ela fosse uma mãe severa, mas ela amava muito e demonstrava muito amor para suas filhas, né? Então, por isso, para não ofender o coração da mãe, né? Que ao mesmo tempo ofenderia o coração de Deus, né? Elas evitavam de fazer ou pediam perdão, né? E a gente vê assim na questão, por exemplo, nos mínimos detalhes. Quando a empregada Luísa, né, que vai e brinca lá de batizado com as meninas e fala que uma delas vai se vestir de menino, e aí ela vai lá e coloca a roupa numa das meninas de menino. Nossa Senhora, Santa Zélia dá uma bronca na Luísa, né? Não, inadmissível isso. Inadmissível. Então, assim, nem nisso é uma brincadeira. A gente acha assim que não tem nada a ver. Mas na vigia ali era muito constante, né? E isso é muito legal. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas era uma paranoia dela. Não. Se fosse uma paranoia, eles não seriam santos, né? Não teria a santidade das filhas, né? Então, muitas vezes, por mais que a gente passe por pais, assim, muito rígidos na frente dos outros, só a gente sabe, né? O quanto a nossa experiência com a verdade nos cobra, nos exige. Né? Essas almas, elas vão ser cobradas da gente. Então, se a gente deixa passar o mínimo erro, por exemplo, como eu falei, no caso de uma mentira, que, né, para mim é muito grave isso, as crianças sabem disso, quanto eu exijo delas de falar a verdade, né? E uma mentira, uma desobediência, uma palavra atravessada, um jeitinho, as pessoas já acham, nossa, mas tá sendo muito rígido. Não, não é rigidez, isso realmente precisa acontecer, mesmo que ainda não tenha a idade da razão, para entender, mas eles devem obedecer. Eles têm que obedecer porque essa é a hierarquia que Deus quer. Então, por mais que eles não entendam agora, né, o que é obediência, porque eu sei que meus filhos não entendem ainda o que é obediência, eles são hábitos. Os hábitos, as virtudes são hábitos bons, né? Então, são hábitos que eu preciso começar a colocar neles desde pequenininhos, e quando eles tiverem a idade da razão, lá para os seus 7 anos, 8 anos, aí eles vão perguntar o porquê que eu tenho que falar a verdade, né? Por causa disso, disso, disso. Aí você vai falar ali, apresentar o valor moral daquilo, né? Do quanto aquilo é bom. E era isso que acontecia com eles. Elas eram tão habituadas a fazer o bem, por causa já das virtudes que os pais já tinham, né? Então, muitas vezes, os nossos filhos, sim, são um reflexo dos nossos vícios, né? Ou das nossas virtudes. Então, nós pais que devemos escolher isso. E nunca é tarde para a gente mudar, né? Mesmo não sendo mãe, eu vejo muito isso nas crianças, né? Como os olhinhos delas gritam para seguir exemplos, elas gostam de imitar. Então, se o pai faz isso,
é automático, a criança ela quer fazer. Eu vejo muito isso, né, nas crianças que eu conheço, enfim, né? É como os olhinhos pedem para ser educadas, porque é como uma massinha ali de modelar, né? Como você disse, né? A criança ela não entende o que é obedecer, mas você está modelando ela a obediência. Quando ela estiver maiorzinha, ela começa a compreender, não vai ser dolorido para ela, porque ela já estava sendo Exatamente. moldada para aquilo. Então, é complicado, você não começa a moldar a criança, ela vai sendo desinformada ali, vai crescendo, né? Com mania de desobediência, de estupidez, de não sei o quê. Aí quando você quer estruturar, você acaba fazendo ser mais dolorido ainda para aquela criança, porque ela É. não tem um hábito. Aí você quer que ela tenha do nada, né? É, Então, é essa dedicação desde pequena, né? E a gente vem em Santa Zé, infelizmente, né? Já tá com o tempo aí. A gente vai ter uns tá cinco acabando. minutinhos ainda para oração. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar, assim, para fechar mesmo, da minha parte, né? Mas você pode colocar mais alguma coisa, é que Santa Zélia ela não era reclamona. Eu acho que, Não. infelizmente, não sou mãe, né? Mas eu vejo muito isso às vezes, né? Quem tem filhos e tudo mais, como Santa Zélia, né, ela trabalhava, quem cuidava da casa, tinha o esposo dela que trabalhava também, ela tinha muitas filhas. Você não vê nenhum relato que ela reclamava. E a gente, infelizmente, é um vício nosso na língua de reclamar de tudo, né? Então, quebrou alguma coisa, eu já reclamo. Imagina, não tem isso. Santa Zélia reclamando para São Luís porque ele não fez aquilo, porque as filhas não arrumou a cama, porque não sei o quê, porque ela tá cansada, né? É, É, a- a- o livro vai dizer que ela é a última a dormir, a primeira a acordar, mesmo ela tendo empregado, isso. ela tinha funcionário, né? Ela não ficava reclamando e tudo mais. Então, ela tinha um espírito muito grande de louvor, de silêncio, né? E a gente vê até mesmo esse exemplo em Santa Teresinha, né? Esse espírito de não reclamar, mas de silenciar, oferecer isso a Deus. E outra coisa, né, que eu lembro, Santa Zélia, quando ela está passando pela doença, o câncer, não tinha remédio que curava. É, Ela pede para o doutor passa um remédio, mas ela fala, por favor, seja sincero, vai resolver eu tomar esse remédio? O doutor fala assim, não, simplesmente estou passando, mas não vai resolver. Ela, obrigada pela sinceridade, eu prefiro a sinceridade, né? Ela sempre prefere a verdade. E então ela começa a padecer, e essa parte no livro vai contar aqui, né? É muito forte para mim. Eu senti vontade de chorar quando eu ia lendo, né? Ela é, começou a sofrer, começou a comer, o câncer começou a comer a carne dela, né? E é. não tinham que passasse aquela dor. E começou a aparecer mancha no pescoço, ela não conseguia nem se mexer, né? O livro vai dizer que ela não conseguia fazer nenhum mais gesto, nenhum movimento, e em nenhum momento ela reclamava, em nenhum momento ela se contrariava com Deus, né? Ela passava com aquilo com o espírito em Deus mesmo, né? Com confiança, com abandono. E eu acho isso um testemunho muito forte, porque ela tinha um monte de coisa para fazer. Ela tinha um dia cheio de coisas como a gente às vezes tem de trabalho, de, né? Ainda mais uma mãe, tem que cuidar da casa, tem que educar os filhos, tem que ficar com o marido e tudo mais, mas ela não reclamava, né? Eu acho que isso é um exemplo para a gente seguir, de não ficar reclamando, né? Que isso que eu lembro, né? Uma vez eu estava estudando sobre a reclamação, é um louvor a Satanás. Quando a gente Isso. coloca a nossa língua para reclamar das coisas, a gente tá fazendo aquilo cheirar enxofre, né? É uma coisa que vem do inferno reclamar. Então é um louvor a Satanás. Então você vê que Santa Zélia jamais fazia isso. Ela usava a língua dela para Deus, né? O tempo todo. Acho que é isso, bem, já está 53 minutos. A gente ainda tem 7 minutos. Se você quiser comentar mais Tá, um pouquinho. vamos encerrando. Eu vou encerrar aqui. Eu acho que eu vou ler o livro, um trecho do livro. É como você falou, ela sofreu muito com câncer. Sempre pediu a cura, não por ela, mas sempre para poder conseguir ser para os outros o melhor, né? Para as filhas, para a família. Ela sofreu muito mesmo com câncer. Nesse livro também relata muito que as meninas tinham que entrar na casa com pés descalços, porque ao mínimo ruído ela já sofria com muitas Uhum. dores. Mas ela foi uma mulher muito forte, né? A gente vê isso toda a vida dela. E aí tem algumas pessoas que falam, né, depois da morte dela, nesse livro, falam como que foi a vivência. Essas pessoas que conheceram ela, né, conheceram a família, como que foi a vivência. Eu chorei muito no final desse livro que fala sobre ela, que diz assim: a mesma afeição perdurou sempre na família toda.
minha tia, a senhora Guerin, feliz e confusa diante do carinho que lhe testemunhávamos. Escrevi à irmã Teresa do Menino Jesus no dia 16 de novembro de 1891. Que fiz eu para que Deus me cerque de corações tão amorosos? Não fiz mais do que atender ao último olhar de uma mãe que eu amava muito, muito. Acreditei compreender esse olhar que nada me poderá fazer esquecer. Está gravado no meu coração. Desde este dia procurei substituir aquela que Deus vos arrebatou, mas ninguém poderá substituir uma tal mãe. Ó, teus pais, minha Terezinha, são dos que podem ser chamados santos e merecem gerar santos. Até me emociono de dizer. E aí ela vai continuando aqui, que a Luísa, que era empregada deles também, escreveu uma carta dizendo assim: em meus sofrimentos agudos, invoco minha Terezinha, ao mesmo tempo que a sua boa e santa mamãe. Pois se Terezinha é uma santa, na minha opinião, sua mãe o é também e muito grande. Quando foi provada durante sua vida e aceitou tudo com resignação, e depois como sabia sacrificar-se. E aí ela vai, outros relatos, né, dizendo assim: li com vivo interesse todos os detalhes dados sobre vossos antepassados. Revivi os que já conhecia juntamente com vosso pai e vossa santa mãe. Que linhagem de santos tendes em vossa família. Revejo vossa mãe ao canto de sua janela e a Terezinha. Isso me faz pensar: ó, se eu tivesse avaliado o dom que Deus me concedia de respirar o ar dessa santa família, como teria aproveitado melhor, né? Então, assim, eu vejo assim que uma família santa, né, com pais santos, com filhos santos, eles mudam, né, a vida de muitas pessoas. Tanto que Santa Teresinha e Santa Zélia, assim, ecoa até hoje, né? A família Martã, ela ecoa até hoje, né? Exemplo até hoje pra gente, chegou a nós, né? Então, eu vejo assim para os pais que talvez se olhem hoje diante dessa live e digam assim: meu Deus, eu tenho tanta coisa ainda, né, a melhorar, assim como eu me vejo, né, muitas vezes. Eu falo assim: não desistam, né? Nunca é tarde para a gente, como pais, melhorar no tratamento com os nossos filhos, no nosso amor com Deus, porque se a gente quer ensinar obediência para os nossos filhos, a gente tem que ser obedientes a Deus. Em primeiro lugar, os nossos filhos precisam nos ver testemunhar a obediência a Deus. Né? Eu falo assim, a Maria Teresa às vezes fala assim para mim: mamãe, a gente é pobre? Eu falei assim: nós somos pobres, filha, né? Nós não temos dinheiro para comprar as coisas. Ela pergunta: mas por que é pobre? Porque a gente é pobre, não tem dinheiro muitas vezes para comprar algumas coisas que eu quero. E eu vou explicar para ela, né? Porque, filha, aqui, esse mundo, né, é coisa temporal. O mais importante é a gente estar no céu, né, com Deus, e o seu pai e sua mãe fizeram um propósito de vida, né? Então, aos poucos, mesmo com 4 anos, eu vou tentando esclarecer ela, né? Então, eu acho que a gente precisa, como pais, não é fragilidade, é mostrar mesmo a nossa obediência a Deus, né? Que nós estamos sendo obedientes a Ele. E é isso, que Nossa Senhora possa passar à frente, São José possa passar à frente, né? E Santa Zélia também. Mariana, tem um minuto, acho que a gente poderia encerrar, a gente não vai conseguir rezar, mas eu acho que foi muito bom essa partilha, foi até uma oração, com certeza, essa última leitura que você fez. Penso que poderíamos encerrar com uma Ave Maria, porque como Sim. a gente pode na Santa Zélia era muito devota da Virgem Maria. E assim eu já deixo o convite para que no dia de amanhã vocês possam compartilhar, né, a chama viva de amor, que quem vai estar partilhando sobre São João Paulo II é o esposo da Mariana, o Wesley. Então ficam todos convidados e compartilhem essa live. Então Amém. pode fechar a Ave Maria, Mariana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Zélia, rogai por nós. Deus abençoe, Mariana. Muito obrigada essa partilha. Amém, Foi eu que agradeço. Eu que agradeço você, Luiz, viu? Deus abençoe vocês. Um abraço para todo mundo, gente. Uma boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe, gente.